Graça e paz, meus irmãos, da parte do Senhor Jesus. Amém? Eu trago um abraço carinhoso da nossa congregação, Conexão Zona Sul, e os irmãos não estão aqui porque eu pedi para não virem. Eu falei, vamos ficar lá porque nós somos um lugar público, as pessoas já estão acostumadas, de repente chega a gente lá, todo mundo aqui, não dá, nós já somos poucos, né? Vamos orar antes de nós falarmos sobre a palavra do Senhor? Pai, nós estamos diante do Senhor e queremos a Tua unção. E como o cântico diz, nós queremos nos esconder atrás do Senhor e termos a Tua palavra, e termos o Teu recado, e termos a unção que vem do Senhor e a aplicação da Tua mensagem pelo Teu Espírito Santo. Tenha liberdade no nosso coração e na nossa vida, Pai. Em nome de Jesus que nós pedimos e oramos. Amém. Um preâmbulo antes da mensagem. Se o pastor tremer um pouquinho, não é nervoso, não. É um pouco do mal de Parkinson, tá bom? Está sob controle, mas nessa hora pode aparecer um pouquinho. Está tudo controlado, está tudo bem. Acho que o pastor não sabia, né? Um preâmbulo. Nós temos vivido na congregação um milagre como a mãe do Pedro. Cadê o Pedro? Levanta o Pedro e meu genrinho e a Miriam. Pode levantar os dois. A mãe do Pedro, a Tânia, apareceu uma metástase de um câncer que ela tinha tido. Eu estou falando porque ela fala, ela testemunha na mama. Esse câncer, apareceu uma metástase na coluna e outra na cervical, na lombar. E ele está sob controle, e ela está bem há 1 ano. O último exame, ela chegou toda feliz na igreja, na congregação, e disse, gente, eu fui fazer exame, abaixou a minha medição, abaixou o índice, eu estou com 29. E nós louvamos a Deus. Quando ela chegou em casa, ela ligou toda satisfeita, pastor, a bênção era maior, eu não estava sabendo. Nós agradecemos porque baixou o índice, só que o índice normal é 28, pastor. Eu estava alegre que estava com 29 e o normal é 28. E esses dias ela chegou para o médico disse, com esses exames e com a sua reação à medicação, a senhora não tem câncer. Mas nós temos vivido milagres aqui também. Eu não vou nem contar inteiro, porque eu nem sei direito, mas os irmãos se lembram do pastor Jorge ter visto o anjo da morte que estava para levá-lo há 1 ano e meio atrás. Esse testemunho foi dado por ele aqui. E com a oração dele e da Naira, o Senhor o livrou da morte. Lembram-se disso? Nós temos visto alguns testemunhos aqui de batismos, coisas de arrepiar. É verdade ou não é? Esses dias eu conversando com a minha empregada, uma mulher de Deus, ela disse, pastor, eu estava querendo visitar um hospital particular. Para elas é importante, era uma coisa diferente. E vem o meu cunhado e me convida para orar pela filha dele. E eu vou lá. Eu estava achando e vendo a vontade de Deus, cumprir a minha vontade, cumprindo um anseio meu. E quando eu estou entrando no hospital com ele, o Senhor me disse, não é com ele não, é nessa porta que você vai entrar. E eu disse para o meu cunhado, ele disse, não faça isso. Aqui no hospital não pode entrar em outro quarto, vai pegar mal, não faça isso. Não, mas o Senhor está me falando que é aqui. Não vou orar pela sua filha, Deus vai curar. E ela entrou naquele quarto. Ela entrou, posso entrar? A pessoa lá de dentro, pode sim. Eu vim fazer uma oração. Nós já estávamos esperando a senhora. O Senhor tem falado para nós que vinha alguém dele orar. E ela falou, então vamos orar. Diz que a mãe já se ajoelhou, o pai não se ajoelhou no primeiro momento. E quando ela começou a orar, a menina começou a cantar. A hora que ela começou a cantar, a mãe se jogou no chão, o pai caiu ajoelhado e louvando a Deus, ela terminou a oração. A hora que ela terminou a oração, a mãe disse, louvado seja Deus, minha irmã. Essa minha filha está com câncer na garganta, ela estava sem falar há 6 meses. Aí eu parei, meus irmãos.
Falei, Senhor, o Senhor tem feito sobrenatural à minha volta, na minha vida também. Mas eu quero também, Senhor. Eu também quero, Senhor. Aí Deus me mostrou esse texto e Deus me mostrou essa mensagem que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. O texto é Mateus 14, de 23 a 33. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago. E as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre 13 e 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram, é um fantasma! E gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. Venha, respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou, socorro, Senhor! Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse, como é pequena a sua fé. Por que você duvidou? Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram Jesus, dizendo, de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Meus irmãos, em alguns momentos, nós queremos viver o sobrenatural como o relato que nós tivemos. Nós precisamos, há certas coisas que acontecem na nossa vida e há certos anseios da alma. Como é que foi esse relato? O que nós temos? Quais as personagens que nós temos? Nós temos Jesus, nós temos Pedro e os demais discípulos. Jesus nós já conhecemos, o nosso mestre, o Deus encarnado. Pedro é aquele homem intempestivo, forte. Mas vamos ficar agora um pouquinho mais nos demais. Eles foram, vocês é que estão mudando para mim, então, cuidado, eu quero ficar um pouquinho aqui ainda. Foram espectadores daqueles acontecimentos. Eles estavam ali em cima do barco e foram espectadores. Eles estavam na rotina do barco, de remar, de cuidar da tempestade, mas era rotina. E eles puderam contar essa experiência, mas como a experiência de Pedro. Como a gente diz em Minas, fazer continência ou cumprimentar com o chapéu dos outros. Eu quero ter a minha experiência, e você, meu irmão? Eu quero ter a minha experiência do sobrenatural com o Pai. Como é que eu vou fazer para andar por sobre as águas? Andar por sobre as águas, agora sim. Andar por sobre as águas. Há algumas coisas nesse texto que eu gostaria de compartilhar com você do meu aprendizado dele. A primeira coisa que eu aprendo é que água é caos na Bíblia. Água é confusão, água é material não existente, é material ainda pré-existente. O Espírito pairava sobre as águas, lembra? Água é caos. E eu preciso andar sobre o caos que esse mundo está ficando. Eu preciso andar sobre o caos.
A primeira coisa, eu preciso crer em Jesus Cristo para andar sobre as águas. Mas é um crer um pouco mais profundo, um pouco mais complicado. A primeira coisa é ver Jesus. Tem muita gente que vê Jesus, identifica, é o mestre, é um grande homem, equipara aos grandes homens, aos grandes ídolos e aos grandes heróis. Mais do que ver, eu preciso reconhecer. Pedro viu e falou, é Jesus. Quando Jesus falou, sou eu, ele sabia exatamente quem era, ele reconheceu Jesus. É reconhecer Jesus. É reconhecer Jesus como Deus, é reconhecer Jesus como Salvador, é reconhecer Jesus como ser que veio da parte de Deus, fazer o caminho, a verdade e a vida para o Pai. Mas mais do que isso, é ter vivência. Para viver o sobrenatural, você precisa ter vivência, precisa ter interação, precisa ter convivência com Jesus. Você precisa ter convivência com Jesus. Pedro tinha essa convivência. Pedro tinha teve essa oportunidade. Mas, mais do que isso, ele precisa ser o seu companheiro de travessia. Companheiro de travessia. Quem tem sido seu companheiro de travessia? Ou você, é como diz o Bonhoeffer, a igreja está cheia de cristãos ao domingo que durante a semana vivem como se Deus não existisse? Esse não vai caminhar por sobre as águas. Ele é seu companheiro de travessia? Você tem total dependência dele? E eu quero agora exemplificar pelo contrário. Eu gosto muito de ir pela antítese. O que é não crer? Não crer é duvidar. Eu tenho tido experiência na congregação de um moço que depois de crer, depois de ter experiências maravilhosas com Deus, falava, eu preferia não ter vindo à igreja e não ter conhecido, porque eu não posso acreditar que Deus faça tudo isso. Duvidar assintosamente. Crer não é isso. Crer não é brigar com Deus. Crer não é questionar Deus. Eu tenho visto isso aqui dentro, na Porta de Esperança, na Turma do Vale. Quantas vezes alguém chega, hoje eu estou brigado com Deus. Não é o caso. Crer é ter dependência de Deus. Crer em Jesus é depender dele. Crer é submeter-se. Crer é confiar. Olha bem que essa imagem que eu vou te passar me toca profundamente. Indiana Jones, em busca da arca perdida, qualquer coisa parecida, tem uma hora que ele anda sobre um abismo. Anda por uma ponte que não existe. Mas à medida que ele anda, a ponte vai se criando. Crer é andar por sobre um abismo numa ponte que não existe, amém? Esse é o crer. Você crê desse jeito em Jesus? Precisa crer desse jeito para andar sobre as águas. Não é só ver, não é só reconhecer, mas é procurar vivência, comunhão, é até ser amigo de travessia. Mais ainda, e continuando, crer em Jesus é necessário, mas é necessário também ter ousadia. Ter ousadia. Meu irmão, vem cá comigo. Imagina só 6 horas, vamos pensar uma hora intermediária, 4:30 da manhã, escuro. Jesus disse para Pedro, vem. E Pedro tira o pé do barco, eu estou com um curativo aqui, não dá para fazer tudo que eu quero. Tira o pé do barco, fica com um pé só e coloca o outro pé em cima do quê? Da água. É fácil falar agora, depois que a gente conhece a história. Pensa só o Pedro tirando a perna e colocando
o pé na água. Precisa ter ousadia. Senhor, eu quero ir com o Senhor. Ele foi ousado ao pedir, foi ousado a colocar o pé. Ter ousadia é buscar a vivência. É buscar a vivência. Você tem buscado? Você tem pedido para o Senhor? Você tem buscado através da comunhão com Ele? Você tem buscado através da palavra, através da frequência aos cultos, através do aprendizado, através do crescimento? Precisa ter ousadia. Ele teve ousadia, ele buscou. Mais do que buscar, é preciso sair do barco. É muito cômodo continuar dentro do barco. As coisas acontecem ao nosso redor, acontece com os amigos, acontece com a empregada, acontece com a mãe do meu genrinho. Mas e comigo? Eu vou viver só de cumprimentar com o chapéu dos outros? Eu preciso caminhar com e como Cristo. Eu preciso caminhar com Ele. Mas Ele me disse que eu posso caminhar como Ele, por sobre as águas. Eu posso caminhar como Cristo. É claro que você vai sentir, não está entrando, você vai sentir o vento e as ondas. Quem põe o pé fora do barco vai sentir como nunca as ondas e o vento. Mas olha só essa frase que o Senhor me deu. Só sente o vento e as ondas sobre os pés aquele que sai do barco. Vamos ler comigo? Vamos juntos? Só sente o vento e as ondas sobre os pés aquele que sai do barco. Fala alto para você mesmo. Só sente o vento e as ondas sobre os pés aquele que sai do barco. Precisa sair do barco. Eles estavam lá, os outros, vendo os acontecimentos, coadjuvantes. Mais do que isso ainda, nós temos uma terceira lição. Quando eu saio do barco, eu me exponho. Quando eu saio do barco, o inimigo vem atrás. Quando eu saio do barco, as críticas vêm. Quando eu busco o sobrenatural, eu me exponho. Pedro se expôs. E é perigoso, ele sentiu o perigo. Quando você sai do barco, quando você está vivendo com Cristo, você pode clamar e receber. Você pode orar e receber. Nós podemos eventualmente afundar, ou podemos sentir que podemos afundar. A gente pode sentir a possibilidade de afundar. E ela pode ser iminente, ela pode ser uma coisa muito clara, muito forte. Mas você pode, no momento que sentir isso, clamar. Quem está dentro do barco, no máximo, vai enjoar, mas não vai se afogar. Sentir um leve enjoo, sentir um leve mal-estar. Mas esteja certo, quem está fora do barco vai sentir o perigo, a ansiedade, a iminência de se afogar, que é muito mais sério. Pedro sentiu isso. Senhor, socorro! Socorro, Senhor! Certas horas a gente quer pedir socorro para o nosso Deus, não é isso mesmo? Socorro, Senhor! Socorro! Mas eu quero te falar uma coisa. Quem sai do barco e pede socorro, encontra recurso. Há recurso. Jesus está ali. A possibilidade, a ajuda está ali. Quando nós estamos fora do barco, os nossos pedidos são significativos. Os nossos pedidos fazem sentido, porque a nossa vida está na mão dele. Quando a nossa vida está na mão dele, a gente não pede para nós, a gente pede para a nossa relação.
A gente pede para o serviço. A gente pede para a nossa comunhão. Os pedidos são significativos. Pedro não podia afundar, Jesus não deixaria de forma nenhuma, mas ele teve que pedir. Socorro, Senhor. O que aconteceu? O socorro foi imediato. O socorro é imediato. O socorro é imediato. Teve uma vez, o pastor Silas deve se lembrar, que eu testemunhei aqui na igreja há 20 e poucos anos atrás, eu falei na minha mesa de trabalho: Pai, eu não posso continuar trabalhando como uma pessoa que só invoca o diabo a toda hora. E eu quero um serviço novo. O telefone tocou 2 vezes nos próximos 45 minutos e Deus me deu um serviço novo. Vai acontecer o tempo todo isso? Não, talvez não. Mas Deus vai fazer acontecer com certa frequência, com algum propósito, que nós vamos ver mais adiante. O socorro, e quando o socorro é necessário, ele é imediato mesmo. Quando o socorro é imediato, Jesus disse: nenhum dos que o Senhor me deu eu deixei perder, não. E Jesus orou por você, orou por mim, antes mesmo de nós existirmos. O socorro é imediato. E para que serve tudo isso? E qual que é a última lição que a gente tem? E o que a gente tem que fazer para viver o sobrenatural? O que redunda? Onde desemboca? No louvor e no serviço. Quando Jesus voltou para o barco, todos começaram a adorar, começaram a louvar. Esse realmente é Filho de Deus. Esse é o Filho de Deus. Eles já sabiam, mas eles precisavam... Até quando Jesus morreu, eles fugiram. Imagina antes. Mas naquele momento, a convicção veio: esse é Filho de Deus. O que eu faço nesse momento? Reconheço a pessoa de Deus. Reconheço a pessoa de Jesus. Reconheço Jesus como Deus. E Jesus é Deus. E Jesus é Deus. Ele disse que era... Ou ele era louco, ou ele é Deus. Ele disse que era, ele foi dito como Deus, ele ressuscitou. Uma porção de gente morreu, logo que ele ressuscitou, morreu por ele, Tiago, Estevão. Uma porção de gente deu a sua vida para ele nos primeiros 50 anos, gente que foi testemunho ocular. Ele é Deus, ou era louco, você opta. Mas ele é Deus. E você reconhece como Deus e o louva. Senhor, é bom demais ser do Senhor. Eu posso estender a mão que o Senhor me pega. Louvado seja o teu nome. Mas isso tem que ser feito diante da congregação. Diante do povo de Deus. Nós vivemos diante do povo de Deus, nós recebemos para a confirmação do povo de Deus. Então, eles falaram entre eles: esse é do Senhor, esse é Filho de Deus. Serve como testemunho. Mais do que testemunho, serve como aprendizado para os demais e para você mesmo. Nós oramos durante 3 anos para vendermos uma casa que nós temos em Peruíbe, para saldar algumas coisas que Deus permitiu que nós entrássemos. A congregação orava quase todo domingo, não era, Pedro? Deus não permitiu. Deus não permitiu, Ele resolveu de outras formas. No dia que Ele nos deu a casa de volta, nós percebemos que Ele estava dando de volta, nós fomos lá, fizemos melhorias, nós arrumamos. Naquela semana, olha só, eu não tive uma proposta de compra durante 2 anos e meio. Naquela semana, nós tivemos 2 propostas de compra. O que acontece depois que a gente aprende isso? A gente aprende a sossegar no Senhor. Aprende ou não aprende? Esse é o ponto. Serve como aprendizado, mas não só serve como aprendizado, serve como crescimento pessoal e para a igreja. Agora eu vou querer só me nutrir dos outros, eu só vou me nutrir do pastor Jorge, da empregada do pastor Canelhas, da Tânia, ou eu vou ter minha nutrição própria? Não é? Serve também para a salvação de pessoas. Você já tem andado com esse Jesus? Você já tem vivido sobrenatural com esse Jesus? Ele é Deus. Ele te leva para o Pai. Vá para Ele. E a gente fica, então, depois que a gente começa a experimentar esse sobrenatural, a gente fica preparado e ansiando
e querendo e pronto para mais vitórias. Terminando. Eu tenho um desafio para você em 2012. Saia do barco e vá por sobre as águas em direção ao Cristo glorioso. Saia do barco. Saia do barco, meu irmão. E vá por sobre as águas em direção, focando, sem perder de vista, o Cristo glorioso. Para isso, lembre-se, exercite a sua fé, fé mesmo, incondicional. Andando por sobre uma ponte que não existe em cima do abismo. E Deus vai fazendo a ponte existir à medida que você anda. Tendo ousadia, ousando, sem medo, pedindo, clamando, com oração e clamor, diante das dificuldades, sabendo que, por ser servo desse Deus, por estar caminhando com seu filho, a sua oração vai ser ouvida. Peçam, vocês vão receber. Vocês não pediram ainda? Batam e vai se abrir, o Pai de vocês vai dar. Ele é bem melhor do que o Pai carnal de vocês. Todas são palavras de Jesus. E isso vai redundar em louvor e serviço. Mas tem uma promessa final. Jesus fez uma promessa final. Se você sair do barco em direção a Ele, se você se decidir se envolver mais com Ele, ter mais vivência, se você fizer tudo isso que nós temos conversado, olha só a promessa dele. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Você vai fazer mais do que andar sobre as águas. Você vai fazer o que for necessário para a vontade de Deus na sua vida. Amém?